Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo chique no último volume? Tudo bom com vocês aí? Tudo legal em casa? Tudo bacana? Tudo nos trinques, como dizem a turma, né? Ó, estamos começando mais um podcast aqui na minha, na sua, na nossa Alternativa 2 Web Rádio, né? Exatamente, aqui na Alternativa 2 Web Rádio. Lembrando que nós estamos em Pouso Alegre City, né? Pouso Alegre City, sul de Minas, no sul de Minas para todo o Bundoles, né? Que bacana. Nós estamos numa série que é muito interessante, né? Cadê o fio aqui? Pegamos o café, ó, chegou o café. Vocês estão servindo café? Então. E essa série na verdade era para ser um podcast, virou uma série com cinco, né? Cinco. Não, teve o primeiro, depois os outros 4, são 5. Então, hoje é o quarto. É que o primeiro eu não enumerei. Rapaz, eu acho que eu tô não é possível, é o número 4, então pensei que era 5. Falei, uai, se eu comecei a enumerar a partir do outro, não, então tá tudo certo. Então tá bom. O título é Jesus como você nunca viu, realmente eu tenho certeza, até vou mudar aqui a trilha aqui, vamos pôr uma trilha mais calma, mais zen, um negócio mais tranquilo, mais crístico, né? Ou não, né? Mais zen, essa música que eu uso para relaxar às vezes. E a gente continua e encerra essa série hoje, né? E aprendemos muito com esse jovem senhor, né? O jovem senhor, você. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, meu amigo. Meu amigo, minha amiga. E você que tem que, de repente, pega o barco andando e às vezes manda umas mensagens pra gente sem saber o que está acontecendo, é uma série, né? E tem lá numerado, 2, 3, 4, número 1, o 1 não tem número, eu preciso colocar, né? Tem o episódio, depois tem 2, 3 e 4, então subentende-se que... então eu vou colocar para ficar mais fácil pro pessoal, tá? Então, algumas pessoas criticando, outras elogiando, mas vocês podiam participar aqui, falar o que vocês têm vontade de falar, que aí fica mais legal, dá o joinha pra gente, dá coraçãozinho, né? Mas a gente entende também que muita gente, a grande maioria, assiste depois. Compreensível, tá? Fica na plataforma, né? Ô Júnior, a gente parou aonde? Você lembra onde nós paramos? Porque eu não lembro mais. Eu não lembro nem o que eu almocei hoje. Seja bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez por esse espaço. Boa noite a todos os que nos assistem ou quem assiste depois. Bom dia, boa tarde, boa madrugada. O último assunto que nós tratamos foi porque os ensinamentos de Jesus causaram tanto ódio nas autoridades judaicas. Porque Jesus, nos seus ensinamentos, ele demonstrava a simplicidade da doutrina de Deus, mas os líderes, né, as autoridades religiosas judaicas, elas estavam tirando benefício pelo fato de só elas terem acesso aos escritos. Então elas aplicavam da maneira que elas queriam. Ou que entendiam. Que o povo... Não, elas entendiam a correta, mas aplicavam a seu bel prazer. Do jeito deles. Né? Jesus chegou denunciando isso e chegou ensinando a multidão, abrindo os olhos do povo e realizando sinais. E isso causou alvoroço. E aí no episódio de hoje nós vamos ver as consequências disso. Alvoroço, você quer dizer, tipo assim, não gostaram da parada. Exatamente. Você está atrapalhando nós. Um fim nele. Exatamente. E agora a gente nós vamos saber um pouco mais da história de como que eles fizeram, como é que foi. Hoje
A jeripoca. Não. Sem piu-piu hoje. A última vez ela piou. Hoje provavelmente mais um pouco, né? É engraçado. A gente fala de assuntos sério, né? Que é um assunto muito sério esse, né? Não deixa de ser um assunto seríssimo, né? Mas de uma maneira assim descontraída, até para ver se quebra um pouco o clima, porque hoje a jeripoca vai piar hoje. Mas então vamos lá. Ok, então, falando sobre o que as autoridades judaicas acabaram reagindo aos ensinamentos de Jesus, os métodos de abordagem, né? Pessoas que, segundo a lei de Moisés, né, o Antigo Testamento, né, especialmente ali o Pentateuco, tinha ritos para impureza, para pagamento de tributos. Que é Pentateuco? Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É chamado de a Torá para os judeus. É o Pentateuco porque são 5 livros, né? Penta, 5, teuco em grego é rolo, assim, né? como eu, deve ter muita gente que não sabe o que é, né? São os 5 rolos. Pentagrama, então. Então aí as autoridades judaicas, elas estavam incomodadas com Jesus estar abrindo os olhos do povo e ensinando a essência da doutrina. Porque vale a gente lembrar que Jesus, ele não era cristão, ele era um judeu que aplicava as leis judaicas à sua maneira, na simplicidade do entendimento da essência da lei. E isso começou a causar problemas entre as autoridades, mas o grande problema que as autoridades judaicas tinham é que não encontravam nada que pudesse ser usado para incriminar Jesus, porque Jesus não violou nenhuma lei, não cometeu nenhum crime, não causou nenhum problema. Ele fazia, como se diz, tudo ao nosso... Tudo dentro da lei. Tudo dentro da lei deles lá. Em momento algum ele burlou a lei. De forma nenhuma. Inclusive, Jesus não era nenhum problema para as autoridades romanas, porque aqui em Israel, o contexto, ela era uma província romana governada pelos romanos. Por isso que os romanos intrometiam tanto, né, no dia a dia das pessoas, na moeda, na língua. E os romanos não viam Jesus como um problema. As autoridades judaicas é que viam ele como um problema. Jesus, ele não causava nenhum tipo de problema. Resumindo, o próprio povo dele, né? Isso. O famoso santo de casa não faz milagre, veio... Ele Nesse mesmo caso falou, fez né? bastante milagre, mas ainda fez, assim... mesmo assim, Nesse caso aqui, ele fez bastante milagre, fez muita coisa boa pelo povo. E mesmo assim, acabou que as autoridades judaicas, eles viram Jesus como um grande problema a ser resolvido. E aí eles encontraram uma alternativa. Não foram duas, foram várias. Encontraram uma alternativa em um discípulo que estaria particularmente decepcionado com a conduta de Jesus e acabou sendo ali um parceiro comercial nessa empreitada de arrumar um jeito. Porque se você ler, até vou fazer a primeira recomendação, eu já trouxe esse livro em outras oportunidades, né? A Jesus, a Vida Completa, de Juan Uribe Palharim. Ele pega os relatos dos 4 evangelhos e pega as informações e complementa. É como se você pegasse 4 cartas de 4 pessoas diferentes contando a história do Jaime. Aí você pega as 4 e escreve a história com os detalhes das 4 para ficar uma história bem mais completa. Entendi. Então esse livro faz esse compilado, traz as referências. E aqui ele vai contar sobre essa parte de Jesus. O texto bíblico vai dizer que as autoridades judaicas, elas queriam pegar Jesus em algum delito, mas não conseguiam. Então eles estavam tentando armar uma forma de prender ele no momento que a multidão não estivesse em volta, porque sabia que Jesus teria um grande apelo popular, então seria difícil prender ele com a multidão ao redor. Durante toda a caminhada de Jesus, ao longo dos evangelhos, eles já tinham tentado em outras oportunidades. Esse filme parece que vem se repetindo ao longo dos anos. Pois é. Daí vem a expressão, né? Esse cara parece que me pegou para Cristo.
Ah, entendi. E aí eles tentavam, durante toda a vida de Jesus, os 3 anos e meio que ele exerceu sacerdócio e ministério profético e de mestre na terra, né? A partir do seu batismo até a sua morte, foram 3 anos e meio. Vários textos vão dizer que Jesus era encurralado em vários momentos por esses caras. Chegaram a retirar ele de dentro da sinagoga quando ele estava ensinando a palavra de Deus, levaram ele até um penhasco e foram ver se encurralavam ele para ele cair lá de cima. Em várias oportunidades pegaram pedras para apedrejar ele enquanto ele estava dando os ensinamentos restritos das sinagogas abertamente para o povo, só que com seu contexto real. Esses ensinamentos, eles eram... não é que eram, né? O pessoal falou, não, é só nós, é só o povo, não precisa saber dessas coisas, não. Aí Jesus falou, não, mas peraí, todo mundo tem que saber. Porque assim... Aí foi contra eles. Eles pegavam os escritos e faziam a leitura dos rolos, mas eles aplicavam a maneira deles. E Jesus falava o quê? Exemplo, a lei de Moisés vai ter o famoso versículo que vai dizer que você pode perdoar um irmão por um mesmo delito até 7 vezes. Uhum. Porque, aí tinha todo um contexto daquela época que a pessoa na reincidência de um erro, por exemplo, se eu pego o dinheiro emprestado com você, não pago e fica por isso mesmo, quantas vezes eu devo perdoar o irmão? Naquele contexto do início da civilização de Israel, fica colocado até, inspirado nas leis mesopotâmicas, que por um mesmo delito você pode perdoar uma pessoa até 7 vezes. Após isso você não pode perdoar mais ela e você pode já fazer justiça. E qual seria essa justiça da época? Vai depender do crime. Porque eu lembro que... Tinha vez que era cortar a mão, cortar o pé. Vai depender do crime. Tem, e assim, tem do corte na cara... Não, isso eu acho que era para as mulheres. Não, tem a Lex Talionis, né? A lei de Talião, que vem do Código de Hammurabi, que é olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Que aí limitava-se, por exemplo, uma pessoa vem e mata alguém da sua família, aí você vai lá, mata alguém da família dela e está vingado. No contexto de deserto daquela época, a vingança nunca tinha fim. Então Hammurabi, no seu código, ele cria Lex Talionis, ele fala, não, o limite é uma vida por uma vida. Por um, né? Um por um. Moisés, ele pega muito dessa legislação para começar a orientar o povo de Israel. Então, por isso que você vai ter coisas na Bíblia que fazem parte do Código Hammurabi, por exemplo, e código de outras leis vigentes na Mesopotâmia naquela época. Por exemplo, essa de perdoar a pessoa pelo mesmo delito foi limitado 7 vezes. Até para a pessoa que estava cometendo o delito entender que tinha um limite, que a pessoa estava autorizada a fazer justiça. Por exemplo, você me rouba, eu vou te perdoar até quantas vezes? Até quando vai isso? 7 vezes. Aí Pedro, ele vai dizer para Jesus, chega uma hora que Pedro, sempre ele, né? Fala, Senhor, eles estavam falando sobre a questão de você se entender com o seu irmão e seguir bem a vida com ele. Aí Pedro vai entrar no assunto. Senhor, mas quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7? Porque Jesus estava ensinando sobre uma tolerância que não tem fim, que era uma representação do que Deus faz conosco. Deus nos perdoa quantas vezes ao longo dos nossos anos de vida pelo mesmo erro? Tem isso também, porque cá entre nós a gente erra, cara, toda hora, né? Exato. E aí Jesus ele está dando esse tipo de ensinamento de uma tolerância para com seu irmão que não tenha um limite restrito. Aí Pedro vem e levanta essa lebre. Ele fala, Senhor, mas, né, tipo, pensando aqui na lei, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Aí Jesus usa uma hipérbole. Na verdade, vos digo que 70 vezes 7. É aquela expressão numérica que a gente usa. Comigo é 8 ou 80. 8 ou 80. É uma hipérbole numérica intencional. Então Jesus vinha com essa. Mas quando Jesus falou isso aí, ele falou em específico esse perdão seria em relação a, tipo, eu fiquei devendo para você, ou eu matei, ou fiz alguma coisa com a sua família, alguma coisa assim. Ele estava falando em relação a isso? Jesus está falando aqui sobre perdoar as pessoas, ele sempre traz o contexto da gente agir com os irmãos para como Deus age conosco, a infinita misericórdia. Então ele está falando, olha, a lei vai dizer que é até 7 vezes. Eu digo a vocês que é 70 vezes 7. Vocês têm que perdoar as pessoas sem ficar fazendo contas para saber o momento que você pode fazer justiça. Porque uma vez que você sabe que a lei diz que você deve perdoar até 7 vezes, gera aquela expectativa de que passou da 7ª eu posso ir lá e matar o cara, por exemplo. Entendeu? É isso que Jesus está querendo evitar. Você vai ter, por exemplo, a lei da guarda do sábado. A guarda do sábado quer dizer que de todas as suas atividades da sua vida durante uma semana, você tem que ter consciência que tem que tirar um momento para Deus.
fazer um devocional, refletir na vida, Sim. fazer a leitura, orações. Aí, quando Jesus ele precisou, em alguns sábados, fazer curas ou colher espigas para dar de comer para os seus discípulos que estavam com fome, os doutores da lei chegaram e falaram: você não sabe que não é lícito trabalhar no sábado? Aí Jesus fala: beleza, essa é a lei. Agora, se você vê um amigo seu, um filhinho seu com fome no sábado, você não dá de comer porque é a lei? Então, Jesus é esse tipo de ensinador, entendeu? Ele é um ensinador extremamente controverso. Mas isso aí, ele não estava, como se diz, confrontando a lei da época. Isso ele não é estava confrontando os aplicadores da lei, porque isso de fato estava escrito. Mas o que Jesus quis dizer é: a lei está aqui para nos colocar um limite. É o exemplo do semáforo. A lei de trânsito diz que você não passa no vermelho. Mas se na tarde da noite você está sozinho, não vem carro de sentido nenhum e o farol está vermelho, você pode ir que você não vai fazer mal para ninguém. É isso que Jesus está dizendo. Gente, a lei está aqui para nos traçar um limite de direitos e deveres. É que nem a mulher do adultério. Pessoal, Jesus está escrevendo com o dedo no chão, o pessoal chega para Jesus e fala: ó, foi pega em adultério. A lei de Moisés manda apedrejar, você vai matar ela? Jesus não disse: eu vou violar a lei. Jesus disse: quem não tiver pecado pode começar a tacar pedra aí. O que ele quis dizer ali? Beleza, vamos aplicar a lei. A consciência de cada um. O que ele falou? Quer aplicar a lei? Vamos aplicar, mas já faz uma fila aí, porque todo mundo aqui tem pecado. Veja que ele não disse para invalidar a lei do apedrejamento, que é o exemplo que eu dei no episódio que nós falamos sobre Maria, né? A questão do adultério, se apedrejar. Ele não disse para não apedrejar. Mas também não falou que era pra, né? Nem sim, assim, nem não. Beleza. Falou, não, beleza. Quem é o próximo da fila? Tipo assim, não, beleza, tá tudo certo. Bora lá fazer então. Mas Vamos fazer para todo mundo? Igual. Aí ele falou: opa, eu andei pisando nisso, eu fiz aí aquilo lá e tal. É um autoexame que a pessoa tem que fazer. A lei, o sentido da lei é você se examinar. Falei, cara, eu estou enquadrado nisso, eu estou seguindo, eu sou digno, eu sou justo, eu sou injusto, eu mereço a punição, eu não mereço. Tanto que os caras vão embora, a mulher fica lá com Jesus olhando em volta assim, aí Jesus olha e fala: mulher, cadê teus acusadores? Ela: Senhor, foi embora. Cadê a turma? Falei: vai em paz, se eles não te condenam, nem eu te condeno também. Vai em paz, mas aí uma condição: não peques mais. Não vai pisar. Quer dizer que de fato ela tinha o hábito do adultério. Não vai pisar na bola de novo. Exatamente. Não, hein? Não vai. E a questão não era só isso aí foi, como se diz, baita de um exemplo. Mas não era só nisso, né? Esse pisar na bola aí não era só nisso. Uhum. Ele tinha em outras questões. Interessante. Aí, o que mais irritou eles é que Jesus, com os seus ensinamentos do reino de Deus agora entre os homens, Jesus várias vezes disse: eu sou filho de Deus, o Pai que me enviou, o meu reino não é deste mundo, eu vou estabelecer aqui um reino de paz. Quando ele fala eu não sou deste mundo, ele está falando que existem outros mundos? Eu entendo da existência do plano físico e do plano espiritual. Porque tem que ter vindo de algum lugar, ué. Se o meu pai me mandou eu vim aqui. Então, se o meu pai mandou eu vir aqui, eu estou vindo da minha casa, da casa do meu pai. E a casa do meu pai é aonde? Pensando nisso, que os caras da DC criaram o conceito do super-homem, né? Tanto que a descendência dele é Jorel, Kalel, são todos nomes hebraicos. Sim, né? sim. E o contexto é esse. Então, ele veio da onde? O mundo, esse mundo, né, que Jesus fala: eu sou de outro mundo, esse mundo existe, será que aconteceu igual lá do Superman? Explodiu tudo e deu ruim, como se diz hoje, deu ruim lá. Aí é interessante, né? É interessante. Outra coisa que eu achei interessante também é que o pessoal que a gente não acaba não atinando, né? É o que você falou, foram só 3 anos. Cara, em 3 anos, o que esse cara fez? Que revolução que ele fez. Exatamente. Né? Cara, gente que não andava, andou. No caso, na época, a doença, né? Leproso, curou. Cego de nascença. A lepra naquela época era a pior coisa que podia ter num ser humano, em termos de doença. O fluxo, né, de sangue também, aquela menstruação que não estancava. Então foi lá e resolveu esse problema. Ressuscitou um morto, segundo... ressuscitou alguns, né? Alguns, o mais né? famoso é Lázaro. Lázaro.
mas ressuscitou alguns. Alguns. Ressuscitou a filha de Jairo, chamada Talita. Por que não é tão falado assim? Na verdade, esses temas eles são pregados. É que o caso de Lázaro é mais famoso porque então, Lázaro é ressuscitado depois de 4 dias de morto, né? E no caso dos outros foram por menos tempo? Não é questão de ser menos tempo. É que provavelmente pelo fato de Jesus ser próximo de Jairo, de Lázaro, perdão, pelo fato dele ser próximo e o questionamento da irmã, né? Senhor, se o senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. E aquele negócio, né? Quando avisam Jesus que Lázaro está adoecido, Jesus ainda demora mais 2 dias para ir até lá. Então, quando Jesus chega onde Lázaro está, já tinham passado 4 dias que ele morreu. Então, tipo, por que Jesus ainda demorou para ir? E aí uma outra questão, se Jesus sabia que podia ressuscitar ele, por que chorou sabendo que podia ressuscitar? E a gente já entendeu que ele era uma criança e tal. Então, mas aí vem cá, os filmes um dos filmes mais polêmicos e como se diz, é polêmico mesmo, né? Um filme polêmico, que foi esse último que foi feito, que já faz alguns anos. Paixão de Cristo? Paixão de Cristo. E lá, eu já falei isso, já questionei isso nos outros episódios, né? E onde eles falam que parece todo mundo adulto e tal, né? Será que foi falta de conhecimento para poder colocar esse pessoal tudo adulto, barbudo e tal? Ou o pessoal era assim? Né? Porque, segundo você já colocou, a probabilidade de serem adolescentes, serem uma molecada, sim, é muito maior do que ser tudo adulto. Porque a aparência, você pode pegar qualquer filme de Jesus, você vê que a aparência de alguns discípulos é da mesma idade ou às vezes até mais, sim, que Jesus. Se você olhar as representações artísticas, as pinturas, né? A gente vai daqui a pouco mostrar de novo a imagem da última ceia, você vai ver que ali é tudo idoso, tem os caras que já estão... Então, tem cabelo branco, barba grande, branca. E segundo os costumes lá, a coisa não é bem assim. Não, porque Jesus sendo rabino, ele só podia recrutar alguém para seguir ele se a pessoa tivesse dentro daquela idade de 12 a 14, né? Isso já é um problema, né? É um negócio para se estudar, mas continua. Aí o pessoal volta no episódio 2 lá, que tá explicado bonitinho. Tá bem explicado lá. É que eu que fico cutucando mesmo, gente. Eu fico... Até pro pessoal ficar interessado em ir lá assistir o episódio 2. Exatamente. A ideia é que o pessoal assista toda essa série aí, né? Exatamente. Mas vamos lá, voltando. Gente, vocês não assustam não, porque é o seguinte, eu vou e volto nos assuntos. Às vezes a gente sai fora do assunto, como agora, por exemplo. Aproveitar que já saiu e está tomando para tomar um cafezinho dele ali. É o seguinte, nós somos uma web rádio, né? Nós somos 24 horas no ar, com muita música bacana, muita música legal. Tá? Você pode participar, pedir a sua música através do nosso WhatsApp. O WhatsApp nosso é 35998716632. Nas redes sociais tá tudo lá, o WhatsApp, o Insta, os canais nossos, tem um canal de música, tem esse aqui que é o canal só de podcast, né? E você é convidado mais que especial. Nosso canal já está passando dos 70 mil habitantes. Você que está assistindo, deixa o seu joinha, ou o seu like, ou você que é mais que nem eu, deixa o seu tinino, beleza? E eu fico muito agradecido em saber que você está aí participando e da nossa programação, não só dos podcasts, mas também da rádio, que só tem música boa. E por aqui, como eu sempre digo, sempre tem um assunto interessante e inteligente para você e toda a sua família. E a gente volta com esse menino que é muito inteligente. De vez em quando dá uns nó na cabeça da gente, é perigoso, é perigoso. Você vem para mim com uma dúvida, vai embora com 2. Vai com 2, né? Mas por isso que eu volto, às vezes, na questão e tal, né? Mas... continuando... aí toda essa questão a maneira de Jesus explicar a doutrina e as leis e afirmar ser filho de Deus e ser um rei que tinha um reino que o pai estava preparando aqui entre os homens, gerou também revolta entre as autoridades judaicas e aí começaram a instigar as autoridades romanas. Falaram, beleza, vocês não querem resolver o problema de acordo com a nossa lei, nossa religião, ele está dizendo que ele é rei também. E aí, quem são reis aqui são vocês. Aí já foi feita a intriga. Falei, não, peraí. Peraí, rei aqui só eu, pô. Não
pode ter outro rei, não, Aí o negócio começou a complicar. E eles encontraram Foi a briga de ego, né? Não, totalmente. Que isso? Não, onde já se viu. Parece... Bom, deixa quieto, não vou comparar nada com nada, não. Mas vamos lá, continua. E aí teve uma pessoa particularmente interessada, e aí é interessante, uma pessoa interessada é interessante. Legal a gente entender o contexto, porque Judas Iscariotes ele ficou marcado como traidor, né? Tanto que o nome dele sofre uma semântica, que se você perguntar para uma pessoa o que quer dizer Judas, é traidor. Mas traidor. Judas é Judá, é louvor, né? Ah, é? É que sofreu uma semântica pelo que ele fez, né? Sim. Então, hoje em dia, se você chamar uma pessoa de Judas, tanto que você vai em Israel, muita gente chama Judas, né? Que é Judá, né? Judas é em grego, Judá que é em hebraico. É louvor, exaltação. Entendeu? Dos 12 discípulos que Jesus tinha, aí você pega a região ali de Israel, você vai ter ali a região da Judéia, mais ali para o norte, e você vai ter a Galileia, mais ali para o sul, né? E aí você tem a região pobre e a região rica de Israel. Sim. Sempre todo lugar tem, né? Sim, sim. No caso, a Galileia, ela que é para o norte, e a Judéia que é para o sul, né? Os sulistas ali é que são a região mais rica, mais culta, e os nortistas ali é que são os mais pobres, os mais indoutos. Dos 12 discípulos de Jesus, 11 eram da Galileia, na região norte. Então Jesus já andava com pessoas mais simples entre os seus discípulos. Só tinha um discípulo que era da Judéia, que é no sul, perto de Jerusalém, que era de família boa, tinha nome bom, era instruído, tinha boas condições financeiras. Te dou uma chance para adivinhar quem era. Uma chance? Da Judéia. Ó a dica. Pedro, Paulo. Judas. Judas, ele, o próprio? O Judas próprio? da Judéia. O próprio? O único discípulo de Jesus que tinha perfil psicológico, educação, de repente Jesus recrutou ele pelo potencial, lembra do critério? Sim, ou você sim. financiava o estudo, era potencial, grande potencial. Ele era o tesoureiro. Os evangelhos vão dizer que ele cuidava do dinheiro que Jesus ele arrecadava no seu ministério para poder comprar as coisas para comer, para fazer travessias de barco, passar na alfândega. Justamente esse. O único perfil que você descartaria, quando você pegasse o currículo dos 12, quem que será que vai ser o traidor? O primeiro que você descartaria era Judas. Sim, pelo grau de instrução e tudo mais. Criação, família, nome. A família Iscariotes, né, os homens de Cariote, era uma família representativa. E aí você vê, por exemplo, o que tinha mais perfil para ser o traidor, pelo temperamento, pela instrução, por ser de idade avançada e ninguém ter interessado em instruir ele, era Pedro. E Pedro é aquele que mais, juntamente com Paulo, né, dos que andaram com Jesus, Pedro é o que mais levou o evangelho adiante. Por isso a Igreja Católica, entre outras razões, também considera ele o primeiro Papa, né, mas aí isso é uma outra discussão. O fato é que daqueles que andaram com Jesus, Pedro é o que tem ali a maior importância entre eles, né? Então veja que Judas, aí a gente começa a fazer alguma... Tem relatos do que aconteceu com cada um deles? Existe isso documentado? Tem documentos extra-bíblicos, mas são documentos com credibilidade histórica, sim, tá? Todos eles, com exceção de João, são martirizados. Vem aí uma nova... Os apóstolos. É interessante a gente saber, né? O que vocês acham? Eu acho super legal, porque só Judas que a gente que é o mais falado, sim, que né, tem e Paulo, aí os relatos. Que andou com Jesus, né? Então, o relato que ele se enforcou e tal, que teve esse problema todo, sim, né? Sim, exatamente. Mas e os outros? Os outros foi para onde que eles foram? O que eles fizeram? Interessante, hein? Primeiro tiveram que fugir, né, para poder sobreviver com aquela perseguição pós-morte de Jesus, né? Vamos preparar mais isso. Vai ser legal. Vamos fazer uma reunião com a produção aí. Vamos conversar com a turma aí. Eu sei que é o homem da pesquisa e interessante. E aí você vê que dos 12, aquele que tinha características para ser o que continuaria ali a obra de Jesus era Judas. Judas era o tesoureiro. Ele andava com a bolsa com os dinheiros para comprar as coisas, né, comprar alimento, pagar as travessias de barco, pagar os tributos quando fosse ao templo. E
Aí tem um ramo da psicologia que é interessante, que é a psicobiografia. Tá? Não é psicografia, que isso é Chico Xavier, é outra pegada. A psicobiografia é você traçar um perfil psicológico da pessoa baseado no que alguns documentos contam sobre ela. Sobre as atitudes, comportamentos, de onde veio, região, onde nasceu, sobrenome, essa coisa toda. Aí quando você traça o perfil de Judas, ele, certamente dos 12, é o que mais tinha a perder. Por ter família proeminente, por ter sobrenome. Provavelmente, o The Chosen vai trazer até um pouco isso, constrói um pouco o perfil psicológico dele. A família dele provavelmente tinha encaminhado uma profissão para ele. E ele agora está num contexto de seguir a Jesus, um líder que as autoridades procuravam matá-lo. O próprio Jesus, em várias vezes, dizia, olha, não tenho onde dormir, não tenho onde encostar minha cabeça, não tenho casa, a minha obra é assim, eu estou andando o tempo todo, cada hora eu estou num lugar, não tenho morada fixa, não tenho herança, não tenho salário, não tenho pagamento. Esse era o ministério de Jesus. Só que ele vivia dizendo, olha, vou estabelecer na terra um reino que o meu pai me deu, então eu vou reinar e tal. O que a gente pode imaginar com base nos acontecimentos daqui em diante? Provavelmente, nesses 3 anos e meio, Judas está pensando, beleza, não tem salário, não tem onde morar, tá, até aí tudo bem, porque ele diz que vai ter um reino. E aí vai chegar o interessante, que em Mateus, no capítulo 21, você vai ter, por exemplo, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Sim, você está com em cima Jesus do ali, burrinho. em cima de um jumentinho ali e tal. Isso, inclusive, é uma profecia do livro de Zacarias, né? Dentre aquelas mais de 400 que ele cumpre, essa é uma delas também. Ah, sim. Ele entra em Jerusalém sobre um jumentinho aclamado como um rei, o pessoal com salvas ali gritando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que Hosana, Roshaná, quer dizer, ó Senhor, salva-nos, né? E no contexto do deserto ali, desde os primeiros reis de Israel, quando você ia fazer uma viagem montado sobre um jumentinho, é uma viagem de paz. Então os reis eles viajavam sobre jumentos. Quando os reis eles viajavam a cavalo, era viagem de guerra, você estava em campanha de guerra. Tá? E esses símbolos eles se repetem aqui no Novo Testamento. Então você imagina Judas ali na expectativa de receber alguma coisa da parte de Jesus, fala, beleza, não tem salário, não tem casa, isso aí eu até aceito. Mas eu acho que ele vai entrar em Jerusalém e vai reinar. E aí nós somos 12 príncipes com ele. E Jesus vivia dizendo, olha, no meu reino que o meu pai vai me dar, um reino que durará para sempre. A Nova Jerusalém terá 12 colunas com os nomes dos apóstolos. Vocês assentarão comigo em 12 tronos. Então, imagina-se que Judas estava pensando isso aqui. Falou, beleza, vai chegar o tempo que eu vou ser príncipe e vou reinar junto com o cara. E aí eu entendo que o momento derradeiro é quando Jesus entra em Jerusalém sobre um jumentinho, é aclamado como rei. Mas após essa entrada, imediatamente ele já volta à sua condição de humildade. Aí eu imagino ele se frustrando aqui, pensando, eu achei que agora a gente ia entrar em Jerusalém, ia lá para o templo, ia sentar na cadeira e ia dominar tudo. Ué, tipo assim, vamos chegar dominando. Exato. E vamos, né? Então, a psicobiografia vai trazer essa ideia de que esse talvez tenha sido o gatilho definitivo que Judas virou a chavinha e falou assim, não, quer saber, acho que esse cara está me enganando, eu não vou ter nada. Larguei minha família, minha condição tranquila de vida, o lugar onde eu morava, a minha instrução, estou andando com esse monte de cara semi-analfabeto, pescador, brigão, que eram os outros apóstolos, né? Fica a saber, eu estou desperdiçando a minha vida. E aí, Judas, sabendo que as autoridades buscavam um jeito de prender a Jesus, trama com eles o lugar e o momento que Jesus estaria reservado. O Judas ficou meio assim, falei, pô, velho, tô ajudando o cara até agora aqui, meu, controlando tudo, pá, achando que eu ia ter um carguinho lá no palácio, tal e coisa e tal. Deve ter ficado pé da vida, certamente, entendeu? O cara falou, quer saber de uma coisa? Eu vou botar para derreter esse negócio. E aí ele vai e negocia com as autoridades judaicas e fala, se vocês querem pegar ele sozinho sem o povo tá vendo, tem um dia e um horário certo. Jesus não abria mão de estar em Jerusalém na ocasião da Páscoa para comer a Páscoa com seus discípulos. Tanto que Jesus combina com os caras. E quem vai prender Jesus depois são as autoridades judaicas, não são os romanos. São os soldados e os guardas do sacerdote, não da autoridade romana. Isso é que é o mais triste. E aí, Jesus, então, ele organiza, quando ele entra em Jerusalém, aclamado como rei, ele volta à sua condição humilde e ele pede para eles prepararem a última ceia que eles vão comer juntos, a Páscoa. E aí, se você quiser passar, a imagem 7 o pessoal já conhece, a gente trabalhou ela no episódio especial sobre a Páscoa também, que estava muito legal.
A gente vai voltar a essa imagem aí, a imagem de número 7. Aí. Essa imagem, ela representa exatamente aquilo que a ceia não é. Tá? Porque essa é uma inspiração, uma licença poética de Da Vinci. Sim, Primeiro que a ceia ela é realizada no cenáculo. O cenáculo, como a gente viu no primeiro episódio, era um quartinho no andar de cima. Então, eles subiram para o andar de cima, a mesa deles também era no chão, e ali, como todo asiático, né, eles ficavam no nível do chão, ali encostados sobre um cotovelo. Inclusive, isso que ele está explicando, tem lá no começo, tem foto, tem tudo lá. Não vou voltar com a foto. Pode até passar a próxima imagem. Entendeu? Porque a próxima... Pode passar a próxima imagem aí. Que essa é a ceia no formato correto. Essa é a ceia no formato correto. E eles ficavam no nível do chão. E aí você encostava com o cotovelo numa mesa e servia-se com a outra mão. E para ficar bonitinho, fizeram assim. Mas isso é uma licença poética do Da Vinci. Ele nem tinha a intenção de dizer que isso era representação real, porque primeiro que ele não estava lá, não tinha foto. Não consultou nenhum judeu para fazer. Então, ele fez do jeito dele, que ele achou que era. Isso daí só serviu para o Dan Brown fazer o Código Da Vinci, lançar um livro, fazer o filme e ganhar dinheiro. Só para isso que serviu. Bacana. Inclusive, a gente até falou que supostamente a mulher que está naquela imagem não é a mulher, é um homem, né? Porque ele pintou João Batista como uma moça, porque era muito novo, não tinha nem pelo, nem nada, cabelo grande. Entendeu? Então, é interessante que nesse formato da ceia, chamado triclínio, que as pessoas ficavam em volta ali da mesa, quem está do lado de Jesus são 2 discípulos, o mais jovem de todos, por quem Jesus tinha um carinho, que é João, que inclusive é o único que morre de causas naturais, ele morre de velhice no ano 100, e quem estava do outro lado era Judas. Porque Jesus, na última ceia, os evangelhos vão contar isso também, Jesus ele fala, eu desejei muito comer essa Páscoa com vocês, aí lá ele lava os pés dos discípulos, que ali é um gesto de que o servo lavava o pé do seu senhor quando o seu senhor chegava no fim do dia do trabalho, ou estava apacentando, ou estava caçando, ou estava plantando. Jesus lava os pés dos discípulos, dizendo que ele veio para servi-los. E aí ele anuncia, fala, um de vocês há de me trair. Interessante que quem estava do lado de Jesus era João de um lado, o texto vai dizer que aquele que estava reclinado sobre o peito do Senhor, então certamente João estava do lado direito. Certamente João estava à direita de Jesus. Será que aparece a setinha? Porque você encostava com o cotovelo esquerdo, você apoiava na mesa, com o direito você servia do cálice e colocava a mão na botija que tinha o pão, né? Lembrando que era um cálice e um recipiente de pão para todos. O anfitrião servia a todos. Esse era o costume lá da época. Exatamente. E aí Judas estava à esquerda de Jesus, porque Jesus ele vai dizer, aquele que há de me trair, aí tem 2 evangelhos que dão 2 informações. Ele vai dizer, aquele que há de me trair é o que vai meter a mão comigo junto no pote. Ou seja, o cara está com a cabeça tão lá fora no que ele vai fazer em seguida, que Jesus nem presta atenção no que ele falou. Ele nem presta atenção que quem serve as pessoas é o anfitrião. E aí na hora de comer, tipo, ele está aqui olhando outra coisa, vai lá, põe a mão no pote, pega e come. Então Jesus dá a dica, fala, quem meter a mão comigo no pote para pegar o pão vai me trair. O outro evangelho vai dizer, aquele a quem eu molhar o bocado no vinho e servir ele direto na boca. Para Jesus servir ele direto na boca, tem que estar ao alcance da mão. Tinha 13 pessoas ali ceando, Jesus e mais 12. Aí é interessante que você vê que Pedro, por exemplo, era tão difícil de lidar, que Pedro está lá no final da mesa. Porque o evangelho vai dizer que Pedro ele dá sinal para João, dizendo, pergunta para o mestre aí, quem que vai trair ele? Isso mostra que ele estava longe. Sim. Distante na mesa. Quem estava próximo era João à esquerda e Judas à direita. Não é tão longe também, né? Que tamanho que é essa mesa? É que você considera pela quantidade. A verdade, eles se acomodavam sobre travesseiros, né? São 13 pessoas ali ceando, né? Sim. Então, assim, em volta de Jesus ali é mais ou menos como essa foto mesmo. Então, Pedro seria o mais distante deles aqui, né? Claro que não é uma representação real, mas baseado no costume dos judeus de fazer as refeições da noite, essa foto ela tem bastante credibilidade. É claro que não é uma foto exata, não tinha foto naquele tempo e ninguém estava lá pintando. Mas é uma representação extremamente fiel à forma de você comer a Santa Ceia. E aí veja que é interessante como Jesus ele vai dando sinais. E aí, quando chega o momento que Jesus dá esses 2 recados, ainda assim Judas não se atenta, aí Jesus meio que fala, cara, quer saber, não vai ter jeito mesmo. Aí ele fala, o que você tem para fazer, faz depressa.
Quer dizer que Jesus já sabia, virou e falou: o negócio é o seguinte, meu irmão, você vai lá e já faz o que você tem que fazer, porque... E sabe o que é interessante? O texto bíblico vai dizer que após ter ceiado, o diabo entra no coração de Judas para Judas continuar. Ou seja, até aquele momento Judas tinha chance de não fazer. Podia ter sido qualquer um dos 12. Até aquele momento Jesus está avisando. Por que Jesus vai lá e me trai de uma vez mesmo? Você já me vendeu por 30 ciclos de prata? Jesus fala, o que você tem que fazer, faz. Jesus ainda preservou a vida dele diante dos outros. Porque acredito que o pessoal ia se revoltar contra ele e o bicho ia pegar, né? Com certeza. E aí, se o bicho pegasse, não cumpriria outras partes da profecia que viriam em seguida. Entendeu? Então, tudo aconteceu como tinha que acontecer há milhares de anos atrás, conforme estava profetizado. E aí a gente tem onde a parte começa a ficar triste, né? Porque Jesus, após essa ceia, ele vai para um lugar chamado Getsemane, que é a prensa de azeite, né? Em hebraico, Getshamani é prensa de azeite, né? E Jesus ele vai com mais 3 discípulos para poder orar. Aí o texto vai dizer que Jesus ele vai orar, e aí a gente vê como ele era 100% humano também. Porque Jesus, a primeira vez que ele ora, ele fala, Pai, se tiver alguma possibilidade, passa de mim esse cálice. Essa expressão passa de mim o cálice é porque o costume do Oriente Médio e até do Hemisfério Norte, ali, especialmente países escandinavos e europeus, as pessoas todas bebem de um mesmo copo para dizer que elas estão unidas no mesmo propósito. É como se eu fosse fazer um trato com você. Falei, Jaime, a partir de agora eu sou sócio da rádio. Eu bebo desse copo, te dou, você bebe dele também. Nós temos um trato. É um trato. O trato isso aí simbolizava, tipo assim, bater o martelo. Entre os reis na Idade Medieval era assim, bebia do mesmo cálice. Os vikings bebiam do mesmo cálice para ir para a guerra. Tanto que por isso que Jesus fala para Deus, se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Porque é como se Deus tivesse bebido um cálice de cumprir as profecias e entregasse para Jesus e falar, filho, agora você bebe. Se Jesus beber, não tem como voltar atrás. E aí, por isso que na ceia ali, Jesus bebeu de um mesmo cálice e distribuiu entre os seus discípulos daquela mesma bebida. E aí Jesus ele volta para os discípulos para chamar eles para orar, eles estão dormindo. Aí Jesus vê que eles estão dormindo, acorda eles, vai lá de novo e ora. Fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas que seja a tua vontade, não a minha. Tipo, eu sei que humanamente eu não aguento, mas eu tenho que fazer o que é a sua vontade. E aí Jesus, uma terceira vez, os discípulos dormindo, ele volta e fala, Pai, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E Jesus nessa oração, ele está tão transtornado, sabendo o que ele vai sofrer naquela noite em diante, que o desespero, o estresse emocional afeta tanto a Jesus, que ele tem um sintoma clínico chamado hematidrose. Aí você pode passar a próxima imagem aí para o pessoal. Hematidrose, pelo suor sanguíneo. É isso mesmo? Jesus ele vai suar sangue. A hematidrose é um estágio de estresse extremamente avançado, que ela excede, por exemplo, para a gente ler para o pessoal, acho que o pessoal ele não tem infarto, não tem nada, ele vai suar sangue. Esse é um estágio de estresse mais avançado, ele ultrapassa os primeiros estágios de estresse, que o primeiro estágio de estresse emocional é o quê? Você está tão nervoso que você se urina. Sim. O segundo estágio mais avançado é você se defeca. O outro terceiro estágio é você vomita, você não aguenta a pressão emocional. Sim. É igual a pessoa que está nervosa para subir no palco, para tocar. Eu já senti enjoo, quase vomitei de tanto estresse. Eu já de ansiedade de subir no palco para tocar, eu já também vomitei antes de cantar. Eu falei, caramba. Isso pressão emocional. A de Jesus é tão intensa que ele sua sangue. Aí a medicina vai chamar de hematidrose. Então você imagina o estresse emocional de alguém que está prestes a ser entregue. Aqueles que ele conviveu 3 anos e meio, tratou como filhos, porque pegou todos muito novinhos. Todos não ficariam com ele. Tanto que ele sabendo de tudo isso. Ele sabendo de tudo isso. Sabendo que as pessoas por quem Jesus fez milagres de cura, multiplicação de comida, curou doenças, ressuscitou. Porque todos os milagres que Jesus fez eram paliativos. Todo mundo que Jesus ressuscitou, um dia depois morreu de outras causas. Sim. Todo mundo que Jesus alimentou, multiplicando a comida, teve fome de novo outra vez. Sim. É uma forma de o homem entender que a condição dele, por causa do pecado no início do mundo,
trouxe para uma vida que traz limitações físicas, emocionais. A mal você saber que tem um Deus, mas se ele interferir em tudo, logo você não vê necessidade de Deus. Por quê? Porque todos os problemas ele resolve, eu não preciso correr atrás de nada, não preciso cuidar da minha saúde, não preciso tratar bem as pessoas, não preciso trabalhar, eu tenho tudo. Então a interferência de Deus é nas medidas exatas. Por isso que tem horas que a gente gostaria que Deus intervisse, curasse, e ele não faz, mas a gente tem que entender que a gente enxerga o quadro como quem vê numa linha reta. Eu não enxergo o final das coisas. Deus ele olha a vida como uma régua que está de lado. Ele olha um pouquinho para a esquerda, vê o começo, olha um pouquinho para a direita, vê o fim. Ele sabe de tudo. Ele interfere na medida exata. E aí Jesus, sofrendo de hematidrose, suando sangue, extremamente nervoso, estressado, no limite da pressão emocional, ele fala, beleza, eu vou lá cumprir tudo que eu tenho que cumprir. Em seguida começa uma cadeia de eventos, porque chega uma comissão de soldados do sacerdote, judeus, não eram romanos, e aí Judas tinha dito, olha, vocês que não ficaram perto dele, não viram como ele é, quem eu beijar e chamar de mestre é o que vocês prendem. E aí Judas Quer dizer, eles não sabiam nem quem era. E até porque assim, o rabino, ele usava na cabeça um lenço, né? Aquele, não sei se já viu foto, alguma coisa, o rabino ele usa um lenço na cabeça, que tem umas listras, e aí quando ele traz ele para frente, fica parecendo um capuz. O rabino tinha que usar aquela indumentária. Então assim, de longe você não identifica quem é, porque todo mundo usava o mesmo lenço. Então Judas ele identifica Jesus com um beijo. Ele chega e fala, Rabi, né? Rabino, que é mestre, né? Aí ele beija, aí Jesus fala, amigo, com um beijo me traístes? Porque o ósculo santo, a saudação do beijo, mostra intimidade absoluta. Inclusive é comum entre homens, né, da região. O ósculo santo, o beijo para cumprimentar, que nem a gente cumprimentar o pai, pedir bênção com um beijo. Sim, então, ele chega com extrema intimidade para indicar para os soldados quem é Jesus. Ou seja, foi uma traição assim, pior das piores, né? Porque como foi dolorido para Jesus isso. Porque você traiu o seu pai, né, velho? Você traiu o seu pai. E aí então, o que acontece? Negócio... Aí tem algo que acontece aqui, né, que os soldados chegam para prender Jesus. Tem aquele episódio, né, que Pedro puxa a espada para defender Jesus e quando ele ataca o soldado, ele corta a orelha do rapaz, né? Sim. E aí Jesus vai lá, cura a orelha dele e fala, Pedro, quem vive pela espada, morre pela espada. Essas coisas têm que acontecer. Relaxa, calma. Minha hora chegou. E aí olha uma parte que ela particularmente é triste. E aí a gente vai voltar nisso na questão da ressurreição depois, porque isso é importante. Diante da ameaça dos soldados, dos sacerdotes judeus, diante da ameaça, quando eles pegam Jesus, prendem ele, atam as mãos e levam ele preso, os discípulos de medo fogem todos. Quem acompanha de longe para ver o que vai acontecer com Jesus é Pedro. E Jesus na ceia tinha falado, Pedro, você está dizendo que você vai morrer por mim, que você faz qualquer coisa por mim? Essa noite você vai me negar 3 vezes. Você vê que ainda assim, dos 12, Pedro é o que de longe vai acompanhando. E Jesus vai preso. Os outros 11 fugiram, irmão. Imagina você pega 12 meninos novinhos para ensinar a profissão. Não vai, não... Quando os caras vão pra guerra, ó, vai valer agora, hein? Primeiro tiro que der, não fica um. Por isso que Napoleão Bonaparte pegava os novatos e colocava na linha de frente da batalha para batizar eles, chamava de batismo de fogo. Napoleão ele usa esse contexto. Fala, se você passar pelo batismo de fogo, de você novato, não ficar na linha de frente no primeiro dia de batalha, você vai vingar como soldado. Senão já ou morre ou já desiste. É ali mesmo, já era. Então, você imagina que Jesus vendo esses meninos novinhos que ele pegou para discipular, para ensinar, andaram com ele, viram os milagres. Você imagina você olhar para trás e os caras tudo fugir. Você pegou 12 meninos para ensinar a profissão. Ficou sozinho. Ficou. Jesus, ele como humano, sentiu a dor do abandono, da solidão, da decepção, da frustração. Tudo isso Jesus enfrentou com os seus mais próximos. E aí eu te pergunto, o que é que dói mais? O descaso e o abandono daquelas pessoas com quem você praticamente não conviveu, mas ainda assim você fez milagres, curou essa coisa toda, ou o abandono de quem dormia e acordava com você durante 3 anos e meio? O que é que doeu mais? O negócio é cruel, né? Exatamente. Cruel. Porque o pessoal não... E outra, naquela época também, quando a arma que tinha era espada, né? Sim. Espada, facão e... na verdade nem existia facão, né? Era só espada mesmo. Espada,
maior, menor, tal. Aí o soldado tinha lança, tinha adaga, lança, mas aí mas o aí, povão então, mesmo é não. isso que eu tô falando. A hora que chegava, como se diz, o BOPE da época chegava, os caras corriam mesmo. Exatamente. Corre, cambada! Exatamente. O negócio é... E aí, essa noite, ela é uma noite complicada, porque Jesus agora ele é levado preso, e Jesus, de uma noite até a outra, ele vai enfrentar 7 julgamentos. 7 vezes ele tem que se defender, prestar depoimentos, e praticamente todas elas ele decide ficar calado, porque tem uma profecia que fala, como ovelha muda será levada a matadouro, mas não vai dizer nada, não vai agonizar. Uhum. Mas, por exemplo, Jesus ele passa por julgamento religioso com o sumo sacerdote Anás, que a primeira coisa que Anás questiona é, tô sabendo que você está dando uns ensinamentos estranhíssimos aí. Aí Jesus fala, vocês me viram pregar na sinagoga esse tempo todo, vocês ouviram o que eu estava ensinando, qual a besteira que eu falei? Aí o texto vai dizer que Jesus foi esbofeteado, começaram a esmurrar ele, e passaram ele para o segundo julgamento, que é o sacerdote Caifás. Aí Caifás é o julgamento sacerdotal. Você está dizendo para os caras que você é sumo sacerdote, aí, se por acaso você é maior do que nós, você diz que foi Deus que te mandou, aí Jesus fica calado. Aí é interessante que quando Jesus ele fala, olha, o que eu faço foi meu pai que me enviou para fazer. Os soldados dos sacerdotes... Conversa com ele lá. Os soldados dos sacerdotes diziam, então você tem revelações de Deus, você pode adivinhar as coisas, profetizar. Os caras, eles amarram um pano na cabeça de Jesus, começam a socar ele e dizer, adivinha quem está te batendo, profetiza, fala o nome. Nossa. Imagina, amarraram um pano na cabeça de Jesus para ele não ver e começaram a socar. Ele fala, adivinha quem te chutou agora? Adivinha quem foi que socou sua cara agora? Profetiza aí, você não sabe das coisas. Você não é o bonzão? Você aí, não é o cara? Pegaram Jesus e levaram ele perante o Sinédrio, o terceiro julgamento. O Sinédrio era um conselho religioso ali dos líderes entre os judeus, né? E aí, no Sinédrio, o pessoal estava esperando lá, as autoridades judaicas estavam esperando Jesus lá, e falaram, você está dizendo umas coisas meio complicadas aí, rapaz. Você falou que vai destruir o templo de Deus, e aí eles trouxeram falsas testemunhas para dizer, não, ele falou isso mesmo. Falou isso mesmo, Só que, olha que interessante, o texto vai dizer que o depoimento deles não batia uma coisa com a outra. Os caras tentaram acusar com falsas testemunhas, mas não conseguiram. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Não, eu ouvi ele dizer mesmo que ele ia vir aqui e ia destruir o templo. É que teve uma ocasião que Jesus disse que o templo de Deus seria destruído em 3 dias. Isso aconteceu no ano 70, muito depois, né? Só que Jesus disse, em 3 dias esse templo será reedificado. Ele falava do corpo dele, que ele ressuscitaria depois de 3 dias. Aí o pessoal começaram a olha, ele está planejando destruir o templo, ele está fazendo um motim aí. Distorcer a fala, né? Aí mas também, naquela época, ele não era explícito, né? Ele falava sempre em parábolas. Exato, exatamente. Então, vários textos vão dizer que os discípulos entenderam muita coisa só depois que ele ressuscitou. Porque aí, quando se cumpriu, aí eles falam assim, cara, é isso que ele estava dizendo. Aí, ele passa aqui por 7 julgamentos. Sempre que Jesus respondia alguma coisa, os caras assim, perguntavam para ele, você disse isso? Ele fala assim, eu não disse nada. Os caras bofeteavam e falavam, cala a boca. Jesus, ele virou à noite sendo torturado. Jesus, ele era com as mãos atadas, os soldados vinham e o agrediam, davam murros, chute nas suas costelas, os caras batiam chicotada nele. A chicotada vai vir daqui a pouco, né? Porque aí, perante o julgamento político, né? Ele vai estar diante de Pilatos, depois diante de Herodes, que aí tem o famoso texto que Pilatos lava as mãos, né? Agora, paralelo a isso, tem alguém observando Jesus de longe, era Pedro. Aí Pedro ele vai sentar no pátio lá para esperar para ver o que vai acontecer com Jesus. Aí tem uma fogueira ali, o texto vai dizer que tinha um braseiro aceso para eles ficarem sentados em volta, porque era frio naquela época. E aí o pessoal fala, você andava com o cara lá, hein? Aí, não conheço não. Eu não. Aí chega outro e fala assim, não, você andava, eu acho que eu já vi você com ele. Não conheço não. Aí o outro chega e fala, cara, você andava sim. O jeito que você fala parece com o jeito que ele fala. Aí ele fala, cara, eu não andava com ele. E aí o galo a terceira vez. Aí o galo cantou. Quando o galo cantou, Pedro lembrou, e naquele exato momento Jesus passou com os soldados no corredor e olhou para ele. Eu avisei, né, que você ia me sacanear. Só aquela olhadinha. Aí o texto vai dizer que Pedro chorou amargamente porque lembrou que o Senhor tinha dito que ele negaria 3 vezes. Isso para Pedro é tão impactante que Pedro abandona o ministério, ele sai dali e vai para longe voltar a ser pescador.
Ele deixou de ser pescador quando seguiu Jesus, mas aqui ele não suportou a pressão. Que é o que vai acontecer nesse momento também com Judas. Porque Judas, ele tem um sentimento de arrependimento ali, na verdade um remorso, né? E é interessante pontuar essa diferença, porque Pedro, ele sente um arrependimento por ter negado a Jesus. Tanto que depois ele muda as suas atitudes e segue a Jesus, né? Ele vira um discípulo que morre pela causa de Jesus. Judas já teve um remorso. Ele não soube lidar com a culpa e tirou a própria vida. E você sabe o que é triste da situação de Judas? O texto vai dizer que quando ele tem esse sentimento de que, olha, fiz coisa errada, ele volta para o templo, pega as 30 moedas de prata, dá para o sacerdote e fala, eu vim devolver, porque eu fiz uma coisa errada, eu entreguei um inocente à morte. Agora é tarde. Aí os sacerdotes vieram e falaram, o que a gente fez, o problema é seu. Aí qual que é uma aplicação? Às vezes tem igrejas que estão fazendo isso com pessoas arrependidas. A pessoa fez uma grande cheat. Ela procura um lugar onde ela encontraria uma mercadoria. Fez uma grande coisa errada. Certo. Aí ela vai para o lugar onde ela esperaria encontrar algum alento, algum conselho, alguma misericórdia. E a pessoa vira e fala, o problema é seu, cara. Isso não é problema nosso. A primeira reação de Judas foi voltar para a igreja e dizer, fiz uma coisa muito errada, estou desesperado. O que os caras fizeram? O problema é seu. Aí ele vai e tira a própria vida. Você que fez? Eu fui lá, forcei você a fazer? Não, então agora você se vira. E aí Judas tira a própria vida. E aí Jesus, ele vai comparecer depois diante de Pilatos. Pilatos, ele até fala, estava querendo saber mesmo sobre você, ouvi falar muito bem. O texto é interessante, que o texto vai dizer que a mulher de Pilatos, ela tem um sonho. Eu falei, rapaz, eu sonhei que esse homem aí sofria. Eu estou incomodado da gente estar julgando ele. A mulher de Pilatos já estava tendo esse sentimento. E aí Pilatos fala, cara, o pessoal está falando várias coisas aí de você, que você diz que é o rei, que você dá ensino. Não estou vendo crime nenhum em você. E aí Pilatos fala, não posso fazer nada. Aí entrega para Herodes. Herodes vira e fala assim, não, esse cara está dizendo que quer ser o rei. As autoridades judaicas estão dizendo, diz que quer ser rei aí, ó. Vai fazer um levantamento, vai fazer a revolta popular. Aí Herodes manda esbofetear Jesus, dá mais uns murros nele, devolve para Pilatos. Aí Pilatos fala, olha, você voltou para cá, rapaz, eu não vejo nada em você. Não tem nada que eu possa te incriminar. E Pilatos ainda fala, diz alguma coisa, eu consigo te defender. E Jesus fala, eu não tenho que me defender. O que é para acontecer, vai acontecer. Caraca, velho. Aí tem um texto que vai dizer que os soldados zombam dele. Fala, você não está dizendo que você é o rei? Aí eles dão uma vara, né, que era como se fosse uma lança, tipo um cajado que os líderes usavam. Eles dão uma vara de prata para ele segurar, veste ele com roupa de rei, a coroa de espinho, né? E aí chutam ele, quando ele cai apoiado na vara, eles tiram a vara e dão na cabeça dele. E falam, você não é rei? Se defende aí. Se defende aí. Você não é rei? E Jesus calado o tempo todo. Né? Eles espancaram o cara até... Exato. Mas pelo que pouco você falou aí, parece que muitos deles não sabiam nem quem ele era. Eles sabiam da fama, mas a fisionomia muitos não conheciam. Não sabia quem ele era. E aí quando volta para Pilatos, Pilatos fala, cara, eu não tenho como te condenar por nada. E aí Pilatos fala, eu vou levar você para o último julgamento. Aí ele vai para o júri popular. Aí por ocasião da festa, era costume que pela festa ser a festa da Páscoa, ser uma festa de misericórdia, né? Eles soltavam um preso que o povo escolhesse para demonstrar misericórdia para o povo de Israel. Aí Pilatos leva Jesus. Parece que tinha 2, né? Não, aí Pilatos leva Jesus e fala, quem que é o pior que nós temos preso aí? Fala, tem Barrabás. Barrabás era zelote. Aí, primeiro eu vou dizer o que acontece, depois eu vou explicar um pouco sobre Barrabás. Pilatos fala, olha, esse homem aqui, vocês estão querendo condenar, eu não vejo crime nele. Agora tem esse outro aqui que foi preso, que ele tem várias coisas aí que ele fez aqui que a gente pode condenar ele facinho. Aí vira para o povo e fala, hoje vocês podem libertar um. Quem vocês querem? Aí eles falam, Jesus, liberta Barrabás. Aí Pilatos fala, vocês têm certeza? Aí o povo vai dizer uma frase que está acontecendo até hoje em Israel. Crucifica-o e que o seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos. Ou seja, pode matar. Deixa o sangue inocente dele ser cobrado da gente e das nossas gerações, não tem problema. Aí Pilatos lava as mãos e fala, bom, então é problema de vocês não aí. Não tem o que eu fazer. A lei de vocês aí. E aí ele lava as mãos. Agora olha o irônico. Era costume, quando você crucificava algum preso,
você escrever numa plaquinha de madeira e pregar em cima, qual era o crime para você identificar depois os presos ali na crucificação. Sim. Qual é o crime que foi escrito na plaquinha de madeira de Jesus? O rei dos judeus. Rei dos judeus. Esse era o crime dele, ser o rei deles. Aí os sacerdotes falam para Pilatos. Quer dizer que os próprios judeus, eles mesmos... Pô, aí véio. Os sacerdotes viram para Pilatos e falam, cara, você escreveu errado. Você tinha que ter escrito, ele se diz rei dos judeus. Pilatos fala, o que eu escrevi e acabou. Então, quando você olhava os presos ali na festa com as cruzes, em cima da cruz de Jesus, o crime dele era rei dos judeus. O crime dele foi ser um rei para eles. Qualquer semelhança é um negócio louco, né? Porque não dá para conseguir... Eu não tenho cabeça para entender como é que vem um ser dessa magnitude que cura, que faz tudo que foi feito, que não precisa ficar repetindo aqui. E mesmo assim, eu tenho comigo que se ele aparecer hoje, aqui a turma faz pior. Ah, certamente. Esse mundo tem que ser formatado, velho. Tem que ser formatado. Aí Jesus, ele vai sofrer agora a punição dos açoites, né? Que ele é preso a uma madeira, ele é atado, e aí tem essa imagem aí que é a próxima. O chicote, ele tinha ali um cabo longo, e ele eram 7 fitas de couro puro. Sei, louco. Na ponta tipo de cada fita. Chicote mesmo de couro. Chamava azorrague, isso daí era um chicote de 7 pontas de couro. Nas pontas, você tinha pedaços de ossos de carneiro e bolinhas de chumbo. Sei, louco, velho. E Jesus, ele sofreu a punição romana, que era uma sequência de 21 açoites. Sei, louco. E ali você vê as costas dele, aonde pegava. E aí tem a referência desse livro aqui que eu trouxe. Ele é curtinho para quem interessar. Aqui, esse aí é o azorrague. Deixa eu só aumentar um pouco aqui para o pessoal ver. Olha as pontas. Ser louco. Um ser humano normal não aguenta. Não vai. Não aguenta. Um ser humano normal, com certeza não. Aí tem esse livro que explica bem isso. A crucificação de Cristo descrita por um cirurgião. Aí ele fala sobre a hematidrose, ele fala sobre os flagelos, ele fala sobre todas as feridas que ele sofreu a partir do momento que ele começou a ser torturado até o momento da cruz. Cê é louco. Só para ser fiel, que o autor é Pierre Barbet. A crucificação de Cristo descrita por um cirurgião. Excelente livro para quem quiser olhar. Isso aqui é um médico falando, não é um crente, tá? Eu não consigo, eu não tenho estrutura para... Mas vamos lá, porque, pessoal, só para você ter uma ideia, nós já estamos aqui há mais de 1 hora. Quer ver? Cadê eu? Nós já estamos aqui há mais de 1 hora e o nosso podcast não passa mais que 1 hora, 1h20, 1h... Não vai. Mas o assunto cara, tem assunto para o ano inteiro, para os próximos anos, né? Porque esse assunto é um assunto de 2025 anos, uma coisa assim, né? Pelo cálculo certinho, nós estaríamos em 2030, né? 2029 e 2030. Depois é até bom, né? Vamos falar sobre isso num próximo. Não, isso aí a gente comentou no primeiro episódio, né? Sim, o nascimento dele é de 4 a 6 anos antes do nascimento dele. Um negócio... Mas eu acredito, nós já estamos chegando nos nossos instantes, mas um ser humano normal não aguenta isso aí não. Segundo, diz que Jesus era grandão, forte, não sei o quê. Será que procede? Tudo leva a crer que ele tinha uma boa estrutura e resistência física por causa da com profissão certeza. dele. A profissão dele de tectonos, né? Que era o construtor de edificações de madeira e pedra. Então é como se você pegasse aí um cara que trabalha na obra, na construção civil, aí, serviço pesado a vida inteira. Não era carcaça que nem nós. Isso aí. Então ele era extremamente forte fisicamente. Não era carcaça que nem juntar nós dois, capaz de dar meio. Tem uma profecia de Isaías que vai dizer que ele era um homem experimentado nos trabalhos, né? Isso quer dizer que ele era um homem que fisicamente ele tinha resistência, né? Mas ainda assim, para resistir isso daí. Tinha que ter, ué.
Porque se fosse que nem nós aqui, a primeira chicotada já era. E aí você seguindo a parte do açoite de Jesus, você tem a próxima imagem, que aí é ele carregando a cruz, pelo menos ele carrega a parte de cima, até ele levar ao local de destino. E você vai ter a parte de cima onde estava a inscrição, Rei dos Judeus, que aí quando alguém olhava era sarcástico, né? Qual que é o crime? Ele foi morto por qual crime? Foi morto por ser o Rei dos Judeus. E aí você tem a possibilidade mais forte da posição da cruz. O Império Romano pega essa pena capital dos persas e dos assírios, né? Existiam 3 tipos de crucifixão. Ah, é? A crucifixão em formato de Y, que era você em pé com os braços para cima, então em Y. A crucifixão em X, que era braços e pernas abertos, e ali você em alguns casos era até cerrado, né, atravessado com lâmina. E essa crucifixão do formato de Jesus. Só que tem um agravante. Jesus ele está levando uma cruz e um madeiro encomendado para as medidas de Barrabás. Dizem que Barrabás era maior do que ele fisicamente, porque o texto bíblico vai dizer que Jesus teve que ter os seus braços destroncados e deslocados do ombro para a sua mão chegar no final do madeiro. Ele teve que ser destroncado para poder meio que esticar. Tem que esticar, né? Puxa. Aí a gente vai entender, com esse livro aqui, a gente vai entender por que ele asfixiou tão rápido após a morte. Porque você estava num lugar que não era com a sua medida, você não tinha como apoiar, você estava sem força física, você virou à noite sendo torturado, você nem dormiu. Sim. Você foi açoitado com 21 açoites, um açoite de 7 pontas, você carregou esse madeiro pela chamada via sacra, a via dolorosa, chegou lá e encaixaram no madeiro que estava em vertical, ergueram ele, destroncaram os seus membros para ele chegar no final do madeiro e ser amarrado ali para bater os pregos. Então, isso foi uma parte do que ele passou carregando as partes da cruz, né? Sim. E aí você vai ter a próxima imagem que vai falar sobre como os pregos são colocados, né? Todo mundo fala que foi na mão, né? O pessoal fala na mão, mas na mão acho que não... Né? Aí mostra que é no pulso, né? Porque se você faz na mão, rasga a pele e você cai. Tinha que ser num lugar entre os ossos para você se manter suspenso. Porque ficava segurando aqui, né? Exatamente. E imagina a dor disso, velho. Aí você tem a visão de lado, você tem o tamanho do prego. No Museu do Rodrigo Silva tem uma réplica desse prego aí. Esse prego é mais ou menos o tamanho de um lápis, tá? Você é louco. E aí do lado você tem... o tamanho de uma caneta, exatamente. E aí do lado você tem a imagem mostrando de frente, né, o prego onde que ele atravessa. Era mais ou menos esse o tamanho do prego. E aí você tem a imagem mostrando ele de atravessado entre o osso para poder manter ele preso lá em cima, para não cair. Entendeu? E o interessante é que a gente falou de Barrabás, a cruz era na medida dele. Do lado de Jesus você tinha mais 2 que estavam presos com ele ali. Você tinha o que a gente sabe o nome depois, né, que era Dimas, que é o que se arrepende, e o outro que a gente não sabe o nome. Não sabia que era Dimas, não? Tem textos que vão dizer que o nome dele era Dimas, aquele que fala, né, mestre, né, lembra de mim quando entrar no paraíso e tal. Esses 2, eles eram o braço direito de Barrabás. Os zelotes, a gente até falou já sobre isso, acho que no 2º episódio, era uma facção judaica que cuidava dos interesses de Israel, só que na luta armada. Por exemplo, uma família chega e fala, tem uns soldados romanos aterrorizando o nosso vilarejo, queimando nossa plantação. Os caras iam lá e matavam. Eles estavam literalmente pro crime, né, meu? Os caras estavam ali para... Tanto que o texto vai dizer que ele era um salteador, quer dizer que ele fazia serviços em troca de pagamento. Ele era pago para fazer algumas coisas. Tem traduções que vão chamar de mercenário. Ele fazia algumas coisas em troca de um pagamento. Aí você entende por que o povo falou, solta Barrabás e crucifica Jesus. Porque ele defende nós. Exato. Ele estava mais próximo do perfil de libertador que Israel esperava do que Jesus. Barrabás ele era o cara que vinha como um general e matava os inimigos na espada. Jesus era o hippie que falava, paz e amor, cara, vamos perdoar nossos inimigos. Vamos amar todo mundo, perdoa. Aí os caras disseram, se esse Jesus volta para as ruas aí, nós vamos continuar sendo oprimidos. O cara tá mandando perdoar.
Agora solta Barrabás, porque aí a primeira coisa que Barrabás vai fazer é pegar uma espada e ir lá no assentamento romano e passar geral. E defender a gente. Por isso que os caras preferiram libertar Barrabás e matar Jesus. Porque eles estavam esperando um libertador. Algumas profecias vão dizer que esse libertador de Israel viria com mão forte, viria como um general valente. Isso vai cumprir depois lá em Apocalipse. Só que o povo queria um libertador. Que não chegou ainda. Exatamente. Tá para vir. O povo queria aquele libertador para aquele momento de opressão. Por isso que eles... Isso vai trazer complicações para a sua parte respiratória. Porque ele está num lugar que não foi feito para ele. Ele está destroncado. Ele não tem força para poder manter os seus bloqueados. Ele tava com os pulmões estavam obstruídos. Tem texto que vai dizer que, inclusive, quando ele vai, de fato, entregar a vida, ele apoia as últimas forças no pé, estica o corpo, projeta para frente e solta um suspiro dizendo, Pai, está consumado. Então ele estava com dificuldades de respirar. Agora, olha, essa parte é um pouco complicada. E deixa eu ver qual que é a imagem aqui. Eu vou pedir para você, por gentileza, pôr a imagem 15, para a gente daqui a pouco voltar na 14, que tem algo que é importante aqui. Quando Jesus ele está... Esse daí. 15. Quando Jesus ele está ali na cruz... O texto vai dizer que ele vira para os soldados romanos que estavam lançando sorte sobre as vestes dele e fala, olha, eu tenho sede. Essa mesmo? Essa mesmo. Ele vai dizer, olha, eu tenho sede. O texto vai dizer que o soldado romano ele pega ali perto dele uma vasilha que tem um caniço ou um isopo, é um canudinho. E aí ele fura uma esponja, molha essa esponja com vinagre, que era vinho passado, e leva na boca de Jesus para ele beber. Sim. Agora, olha que interessante, essa imagem, ela é a imagem de um banheiro romano do período de Jesus. Os romanos eles davam muita importância para o banheiro, porque o banheiro era um local de privacidade, onde eles tratavam de assuntos políticos extremamente confidenciais. Então, quando um romano ia chegar para o outro, ele falava, olha, vamos ali para um privato. Por essa razão, o lugar onde eles faziam as necessidades começou a ser chamado de privada. Porque eles iam para um lugar privado, onde ninguém mais entrava ali para que não fosse convidado para tratar daqueles assuntos. Interessante. E ali no banheiro você tinha incenso queimando. A origem dos nomes. Por isso que em inglês você tem o private, que é o particular, né? Que é privado. Você tinha ali as pessoas que tratariam de assuntos confidenciais. Aí você tinha ali incenso queimando para controlar os odores. E mais recentemente... Odores, ele diz, é o fedor, viu, gente? E depois, posteriormente, foi colocado pessoas tocando violino ali para cobrir o som da flatulência. Flatulência, eu vou traduzir para vocês, viu, gente? Flatulência é o famoso peido. Exatamente. Pronto. Exato. O menino, ele é todo polidinho. Agora, olha que interessante. Do lado desses lugares que tinham aí as aberturas para eles sentarem e fazer necessidade... Você consegue olhar um quadrado em volta da mesa ali? Ali é como se fosse um acesso para a entrada e saída de água corrente. Do lado deles ali, eles estão segurando umas cumbucas ali, tá vendo? Tá na mão ali, ó. O rapaz está segurando ali. De longe parece uma coxa de frango ali que ele está segurando, né? Tá estranho. Vamos aumentar aqui. Isso. Aumenta pro pessoal aí. Mais um gole. Tinha um kitzinho básico de higiene. Parece mesmo. Uma coxa de frango mesmo. Aí você tinha as vasilhas para lavar as toalhas no meio, que estão aparecendo ali. E embaixo ali você tinha onde a água corrente passava. Você tinha um kit de higiene, que era como se fosse o papel higiênico e o sabonetinho ali. Esse kit ali era uma cabaça. Dentro dela tinham duas coisas. Um caniço e uma esponja do mar. Quando o cara fazia as necessidades, ele pegava o caniço, furava a esponja, limpava as necessidades, lavava nessa água aí e voltava para a cabaça. Entendi. Aí Jesus teve sede, o soldado romano pegou o quê? Pegou um caniço, furou uma esponja, embebedou o vinagre e levou na boca dele. Cara, Jesus teve sede, o que deram para ele? O kit do banheiro para ele beber. Dá raiva, não? Como se já não tivesse sido humilhado o suficiente. Difícil.
E aí, quando ele bebe aquele vinagre... Manda o cometa logo, tá? Esse Atlas já manda vir, já formata tudo e... Brincadeira, velho. Ele teve sede e deram o kitzinho do banheiro para ele beber. E aí ele fala, tá consumado, faz o último esforço, solta suas últimas palavras, respira pela última vez. Aí, como era dia da Páscoa, não podia ficar corpo suspenso ali, né, cadáver, de um dia para o outro, porque era Páscoa, era sagrado, não podia ter contato com o morto, aquela coisa toda que a gente falou no episódio da Páscoa, lá no começo do ano. Sim. Aí os sacerdotes judeus falam, a nossa lei judaica fala que não pode ter ninguém morto aí. Apressa a morte desses caras aí e tira o corpo daí. Nossa. Aí o pessoal vai lá e faz o quê? Começa a quebrar os ossos dos que estavam presos na cruz. E aí você vai ver que quando Jesus vai ter os ossos da perna quebrados, o soldado vê que ele já está morto. E aí essa imagem que você separou ali mostra aonde ele é perfurado para garantir que ele está morto. Para ter certeza. Vamos ver, parece que ele, tipo assim, parece que ele morreu, mas deixa eu conferir. Exatamente. Cê louco, velho, cê louco. E aí a próxima imagem, depois dessa, vai mostrar como que ficou a questão da costela de Jesus quando ele estava pendurado ali na cruz. Então, Jesus ele morre antes dos outros presos porque estava destroncado, esticado, debilitado, ferido, com complicações respiratórias. E aí você vê como é que estava a dificuldade para ele inspirar e expirar com os ossos todos quebrados ali do lado. Porque lembra, ele virou a noite sendo torturado, esmurrado, chutado. Ué. E aí, Jesus, então, quando ele morre, o sol escurece, vem um grande terremoto sobre a terra. O texto bíblico vai dizer que os soldados romanos dizem, rapaz, acho que a gente realmente matou o Filho de Deus. Aí já era, meu irmão. E aí o que acontece? A morte de Jesus, ela causa um desequilíbrio planetário no mundo espiritual. Você me perguntou dos mundos, por isso que eu digo que há dois mundos, o físico e o espiritual. Diz que teve terremotos, o sol escurece. Diz que bagunçou tudo o cosmos. As rochas começam a se fender, a terra abre. Tudo. E quando Jesus morre, o fato de agora ele ser espírito, em razão da sua morte, causa um desequilíbrio no mundo espiritual, porque dentro de Jerusalém, muitos mortos que morreram salvos voltam à vida. Isso eu li, ainda comentei com você num outro episódio. Aí diz que eles voltam à vida e aí toca o terror na cidade. Imagina na cidade, as pessoas, os familiares reconhecem eles. Isso serviu para testemunho de espanto dos homens. Vocês mataram alguém divino. Porque a morte dele abala a estrutura do globo terrestre. Sim, ele escurece o sol, isso interfere em eclipse, em maré. Tudo. Isso interfere em como a lua se comporta. Você causa um problema ali, as rochas se fendem, muitos dos montes ali se desfizeram. E ali as pessoas ressuscitam, quem estava próximo ali ressuscita, volta à vida. Porque a presença do divino no mundo dos mortos, agora na condição de morto, ela abala a estrutura do mundo dos mortos. Até lá o negócio. Muitos voltam à vida pelo fato de Jesus ter morrido sendo divino. Então é algo extremamente perturbador, porque até os soldados romanos dão um depoimento e falam, olha o que esse cara está fazendo, a morte dele desequilibrou o planeta. Certamente ele era filho de Deus, como ele disse. Desequilibrou tudo, né? Desequilibrou tudo completamente. Primeira providência das autoridades judaicas. Ele morreu. Só que ele vivia dizendo que depois de 3 dias ia ressuscitar. Então, vamos dar um jeito de pegar o corpo dele, leva logo para o sepulcro lá, coloca uma pedra, sela ela e coloca uma equipe de guarda lá, porque esses discípulos vão querer chegar lá, rolar a pedra, pegar o corpo dele, esconder e dizer, olha, ressuscitou. Não deixa não. E aí, para o pessoal ter uma ideia de o que era esse sepulcro, tem a imagem 16. Essa era a pedra que era rolada para a direita e tampava o sepulcro. Essa pedra aí, alguns vão dizer que ela pesava cerca de 2 toneladas, de 2 a 5, dependendo, tá? Tá louco. E aí quando ela rolava e tampava... De 2 a 5 mil quilos, gente. Exatamente, de 2 a 5 toneladas. Porque o objetivo é o que está lá dentro não pode sair, o que está fora não pode entrar. Ué. E aí eles rolam essa pedra para a direita,
tampam totalmente o sepulcro e aí eles selam. O que era o selamento? Você chegava ali com uma cera, com uma argila, você derramava ali. Quando ela estava secando, você vinha com um anel ou com um bastão, colocava ela para marcar como se fosse uma assinatura, tipo um carimbo. Sim. Aí quando secava, ficava ali o selo, né, o emblema do nome do governador, do rei. Esse era o selo. Se aquela cera ou aquela argila fosse quebrada... ia quebrar o selo, né? É porque alguém violou. Então, só quem tinha autoridade real para violar o selo era o dono do anel ou do bastão. Ou seja, o rei, o governador, o imperador, o que fosse. Então, ali era uma certificação de que somente a maior autoridade ali podia entrar lá e mexer no sepulcro. Qualquer outro que não mexesse era punição capital, pena de morte. Tanto que as pessoas vão dizer, e aqui vai ter uma questão de eles tentarem subornar, depois que acontece tudo, e tentar subornar os soldados. Só que aqui tem um grande problema. Você vai ter um episódio semelhante depois com Paulo e Silas na prisão. O soldado romano, que era responsável pela vigília da noite, para olhar os presos, se algum preso fugisse na vigília dele, ou houvesse algum motim, aquele soldado era morto ele e a família dele. Nossa. Porque era a responsabilidade dele manter os presos ali. Por isso que quando Paulo e Silas eles saem ali, que tem um terremoto na prisão, eles saem, o soldado romano ele fala, olha, eu vou morrer, minha família vai ser morta. Aí Paulo fala, tenha calma, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Porque no turno dele os presos fugiram. Então seria morto ele e a família dele. Sim. Por isso que Paulo fala, se você crê em Jesus, em vez de morrer você e a família, vai ser salvo você e a família. Você e a família. Aí isso acontece com os soldados romanos que estavam olhando o corpo de Jesus. Primeira reação dos caras é, nós vamos todo mundo morrer. Então as histórias que começaram a circular, e alguns usam ela até hoje, e aí vem o outro livro que eu vou indicar, Evidências da Ressurreição de Jesus Cristo. Esse é um livro do Josh McDowell. Ele vai trazer as evidências do ponto de vista dos testemunhos, principalmente dos inimigos, que eram os menos interessados em defender essa história. Porque admitir que Jesus ressuscitou e saiu do sepulcro é admitir que houve uma falha grave na segurança. Então eles não tinham interesse nenhum em defender essa história. Então qual é a história que começa a circular? Cara, eles vieram numa grande maioria do que nós, nos renderam. Tinha muita gente. Removeram a pedra. Só que o que acontece? Um anjo ele desce sobre lá, remove a pedra sozinho e fica sentado sobre a pedra, para que no outro dia cedo, quando as mulheres fossem lá para ungir o corpo de Jesus, que aí fazia parte do rito judaico de morte, elas tinham que passar perfume, enrolar com faixas. Quando elas chegam lá, o que acontece? O lenço que Jesus foi enrolado depois de morto estava dobrado. Qual é o significado de um lenço dobrado sobre a mesa? Quando você acabava de fazer a refeição, quando você precisava se ausentar temporariamente, se você dobrasse o lenço sobre a mesa, você estava dizendo, olha, eu vou precisar dar uma saidinha, mas eu vou voltar para cá para terminar essa refeição. Se você deixasse o lenço estendido sobre o assento, é porque você não ia ocupar mais aquele lugar. Quando elas chegam lá e o sepulcro está vazio, o lenço de Jesus está dobrado. Ou seja, eu fui ali, mas eu volto. Já que eu venho, é vapt. Aí tem a outra imagem que eu mandei para você, que é aquela foto minha. Você tem ela aí, quando eu fui lá no museu? Essa daí. Bom, eu tive lá no Museu do Rodrigo Silva, e do lado de fora do museu ele tem o chamado Jardim da Bíblia, onde tem a réplica do Getsemane, tem plantado lá as azeitonas. Do lado de fora ele plantou uma muda de cada árvore mencionada na Bíblia. Uma próxima oportunidade pode me chamar, vamos planejar, eu quero ir. E aí uma coisa que ele fez lá, ele fez uma réplica do sepulcro que Jesus foi sepultado. Aí é o lado de dentro daquela imagem que a gente viu. O lado de fora é aquela pedra com aquela entrada, aí eu tô dentro. Aí eu tô mostrando que a parte de cima é onde deitava-se o corpo coberto de lenços. Vê que não é muito grande, né? Não. A estatura média do povo ali do Oriente Médio variava de 1,60 a estatura média. Por isso que na época de Davi, por exemplo, Golias tinha em média 2,80, 2,90, chamava de gigante. Era o dobro de altura de uma pessoa de 1,60. Com certeza. Entendeu? Então você vê que não é muito grande. O corpo ficava deitado ali na parte de cima. A parte de baixo, pode ver que tem dois lugares ali. Depois de 1 ano e alguns meses, tinha só os ossos. A pessoa ia lá, recolhia os ossos, guardava num ossuário, né, uma caixa de ossos, e guardava dentro dessas duas repartições. Interessante. Vai ter um episódio muito interessante, que Jesus ele chama um jovem menino e fala, segue-me.
Aí o menino fala para Jesus: Senhor, eu até te sigo, mas permita que primeiro eu vá sepultar o meu pai. Aí Jesus fala: deixa que os mortos sepultem seus mortos. Aí alguns vão dizer que Jesus desrespeitou o luto do menino. Só que qual é o processo? Quando ele fala, permita que eu vá sepultar meu pai, o que quer dizer isso? Sim. Jesus está dizendo, cara, eu não tenho 1 ano e pouco para te esperar. Não dá tempo. Por que ele fala, deixa que os mortos sepultem seus mortos? Porque em cima do lugar onde tem 2 caixas de ossos, tem um corpo. Então tem um morto sepultando outro morto. Deixa que os mortos sejam a companhia dos próprios mortos. Me segue agora. Até porque o jovem não sabia quanto tempo ele seguiria Jesus. Se o bar mitzvah é de 12 a 14, pelo menos 2 anos você completaria. Tem isso. Você entendeu? Então o que Jesus está dizendo não é um desrespeito. Ele está dizendo, olha, eu não posso te esperar mais de 1 ano. E o menino estava querendo o sepultamento completo. O sepultamento judaico é da hora da morte, até envolver em lenços, perfumar. Era você colocar os ossos na caixa e pôr a caixa ali embaixo. Esse era o sepultamento judaico. Por isso que é legal aquela foto mostrar os recipientes ali, né? Interessantíssimo isso. Bom, nós já estamos aqui há 1h30 e já vamos entrar aqui nos nossos instantes finais. Exatamente. Para você ter uma noção da história toda. Mas essa história eu já conheço, isso aí está na Bíblia, o pastor já falou, o padre já contou, já vi na televisão. Tal. Mas, cara, tem muita informação aqui que eu tenho certeza absoluta que você não sabe. Tenho certeza. Vale muito a pena você assistir. Desde o primeiro, vá assistindo um pedacinho cada dia, que você vai aprender muita coisa. Eu, nos meus 50 e vou fazer 58 anos, tem coisa que eu fiquei de cabelo em pé. Falei, como assim? Você imaginou que os discípulos eram adolescentes e não, nem eu. Mas é um negócio, mas tem toda uma história que ele conta pra gente, pra gente poder entender. Então realmente vale muito a pena você seguir esse canal e esse episódio, e tem o canal seu. Sim. Que tá lá também, né? Eu reposto lá toda segunda-feira. Você tá colocando lá também, né? É. Muito legal, cara, muito bacana. Júnior, eu assim, de coração, eu agradeço de montão a sua estadia aqui. E queria que você finalizasse pra gente. Sim. A gente vai ter a história mais incrível, que é o encerramento físico de Jesus, pelo menos aqui, né? Antes dele subir aos céus. Porque aqui o pessoal encontra o sepulcro vazio e Jesus começa a aparecer para algumas pessoas. Primeiramente para as mulheres que foram lá para passar o perfume no corpo dele, fazer o ritual de sepultamento direitinho e tal. E aí, Jesus fala para as mulheres, vai lá na Galileia, lá no norte de Israel, fala para os meninos que eu ressuscitei. Fala que eu estou na área. Pedro voltou a ser pescador. Então ele está lá no norte, pescando. Então demorou um tempo para isso. E aí quando Pedro fica sabendo que Jesus ressuscitou, o texto vai dizer que Pedro, e aí a gente entende que é João pela continuidade da história, eles disparam em correria para ir onde Jesus está. Vários e vários quilômetros. Mas aí você imagina a cabeça de Pedro. Então, considerando que... O último contato que ele teve com Jesus é o quê? Eu neguei Jesus, o galo cantou e ele me encarou bem na hora. Lembra que eu disse que tinha um braseiro aceso? E eles ficaram em volta do braseiro para se aquecer enquanto Jesus estava sendo torturado? Aí quando Pedro ele chega no sepulcro e vê que está vazio, imagina a cabeça dele no trajeto, o caminho, do ponto A ao ponto B. Rapaz, que alegria, o mestre ressuscitou. Mas espera aí, se ele ressuscitou, e se ele tocar naquele assunto que eu neguei ele? Como é que eu vou fazer? O que eu vou falar? Mas e se ele vier jogando na minha cara aqui e falar, lembra que eu disse que isso é legal? Eu tinha razão, né? Imagina o sentimento dele. A alegria de saber que o mestre está vivo, ali, mas tinha um assunto pendente. E Pedro chega lá no túmulo, ele não vê Jesus. Jesus já não estava mais lá. O Evangelho de João vai dizer que Jesus ele ainda ficou 50 dias na terra, né? Olha. E ele fez muitos milagres, sinais, apareceu para muita gente. Só que tem um episódio que é a continuidade aqui. Pedro não encontra Jesus, fica feliz, fala, beleza, ressuscitou. Agora olha que interessante. Quando os soldados dos sacerdotes foram prender Jesus,
diante da ameaça dos soldados, dos sacerdotes, os 12 fugiram. Sim. De medo. Por que é que esses mesmos depois entregaram a própria vida, dizendo que ele ressuscitou e que acreditavam nele, mesmo que isso custasse a vida deles? Porque viver com ele fisicamente era normal, ele era um mestre, mesmo vendo os milagres. Uhum. Então eles tiveram medo de morrer. Só que depois, sabendo que ele ressuscitou e tendo contato com ele, eles disseram, não tem mais o que a gente temer, tudo que ele disse que ia acontecer, aconteceu. Então agora a gente está disposto a entregar a própria vida. E o testemunho desses meninos, ele é muito válido, porque eles vão dizer, olha, esses caras preferiram morrer do que negar que ele ressuscitou de verdade. Por quê? Porque isso impactou a vida deles. Quem teve medo dos soldados quando ele foi preso, já não tinha medo mais de nada, porque viu ele morrer e viu ele ressuscitar. E aí Jesus aparece para eles no lago, onde eles sempre acostumavam a pescar. E eles estão pescando nos 2 barquinhos ali, com exceção de Judas, que já tinha tirado a própria vida. Mas Pedro estava lá. E aí Jesus está caminhando na beira da praia. E lembra, esses 12 meninos fugiram. Eles não tiveram contato com Jesus depois disso. Aqui seria a primeira vez que eles iam se ver. O sentimento deles é o quê? Quando o mestre foi preso, a gente fugiu. O sentimento de Pedro é o quê? A última vez que eu vi ele, eu neguei 3 vezes. E aí Jesus está vindo na beira da praia ressuscitado. E aí? E aí eles estão no barquinho pescando. O texto vai dizer que eles pescaram a noite inteira e não conseguiram nada. Quando Jesus conheceu Pedro, Pedro pescou a noite inteira e não conseguiu nada. Imagina, a cabeça dos caras, velho, deve ficar a 1000 por hora, velho. Pessoal, aí você encontra de novo. Você viu o que aconteceu, tudo o que aconteceu, tudo ali na sua frente, ficou com medo, correu, e depois você volta e está lá, felizão te esperando. Aí Jesus, cara, andando na areia da praia, era o primeiro contato. Ele fala, filhinhos. E ele fala, vocês não pegaram nada a noite inteira, né? Aí ele fala, lança do outro lado. Nessa mesma hora, Pedro sacou, é o mestre. E aí o texto vai dizer que novamente eles pegaram tanto peixe que não estavam conseguindo trazer para cima do barco, igual aconteceu na primeira vez. Só que o texto vai dizer que Pedro pula do barco e nada desesperado em direção a Jesus. Quando ele chega na areia, Jesus tinha acendido um braseiro. Jesus tinha pego alguns peixes e colocado para assar para comer com eles. O texto vai dizer que todos se alegraram com Jesus naquele churrasquinho de peixe, mas Pedro ficou sentado meio de lado. E aí Jesus ele chega para Pedro e ele vai falar, Pedro, e aí, tá feliz em me ver? Falei, mestre, não tem nem como descrever. Você me ama mesmo, Pedro? Senhor, eu amo. Então apacenta minhas ovelhas. E os discípulos ali observando a conversa. Aí Jesus, botando a conversa em dia, vira para Pedro de novo e fala, Pedro, você me ama? Aí Pedro, Senhor, te amo. E todo mundo assistindo. Apacenta minhas ovelhas. Aí Jesus fala para Pedro, Pedro, você me ama mesmo? Na terceira vez que Jesus pergunta, Pedro lembra. Eu neguei ele 3 vezes. Ele está me dando a chance de 3 vezes confirmar que eu amo ele. E ali Jesus fez o quê? Olha que interessante isso daqui. Aquele braseiro que foi aceso na noite que ele foi traído, a palavra grega é antraquia. Na praia, Jesus acende um braseiro que em grego também é antraquia. Essa palavra só aparece 2 vezes na Bíblia inteira. No braseiro de Pedro e na beira da praia. Jesus está dizendo para Pedro, a cena toda que você me traiu, eu recriei para te dar a chance de te perdoar. Então a aplicação que eu faço para todo mundo que está ouvindo a gente, não importa o que você fez, Jesus sempre tem uma oportunidade de trazer você de volta e te perdoar naquilo que você errou. Pedro negou 3 vezes. Jesus, diante de todos os seus amigos, deu 3 chances de ele dizer que amava para apagar aquelas 3 negações. E ele acendeu um braseiro. E eu acredito que idêntico ao braseiro que aqueceu Pedro naquela noite que ele negou Jesus e Jesus virou a noite sendo torturado. E depois disso, ele vai dizer que todo o poder foi dado a ele no céu e na terra.
Ele delega a sua igreja para os seus discípulos, sobe ao céu glorificado e fala: eu vou ali, mas eu volto. E volta. É muito emocionante. É um negócio que não tem explicação. Bom, e assim a gente encerra mais um De Tudo Um Pouco. Vale a pena se assistir desde o começo. Muito obrigado, pessoal. Que Deus abençoe vocês.